Olá, meu irmão, minha irmã. Quero louvar ao Senhor por sua vida, louvar ao Senhor pela existência de nossa igreja e pelas oportunidades que o Senhor nos tem concedido de servir, né, aqui no nosso ministério. Agradecer a Deus a vida do pastor de nossa igreja, pela parceria e a oportunidade de estar sendo útil na pregação e no ensino da palavra. O texto que quero compartilhar com você é de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. E o texto encerra Paulo afirmando: contra estas coisas não há lei. Baseado neste texto, quero convidar você a estarmos refletindo sobre o tema fruto do Espírito. Gálatas tem sido a carta que temos estudado neste trimestre, na escola bíblica dominical. Esse segundo trimestre do ano de 2020, cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e entre elas a carta aos Gálatas. Paulo escreve a carta aos Gálatas encorajando a igreja. Aliás, esta era a função do apóstolo Paulo: firmar as igrejas, fruto do seu trabalho missionário ou não. E ele está escrevendo a igreja aos Gálatas para que aquela igreja fosse dirigida, conduzida pelo Senhor e pelo Espírito Santo, a entender o verdadeiro evangelho. Então, que ela pudesse estar capacitada para rejeitar o falso evangelho, que Paulo traduz como ideias trazidas pelos convertidos que ainda tinham ideias judaizantes. E para que aquela igreja e aqueles irmãos pudessem permanecer no verdadeiro evangelho. A palavra evangelho significa mensagem, boas novas. E o que Paulo está querendo dizer para aqueles crentes da igreja é que o verdadeiro evangelho era a mensagem de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da vida de todos nós. Gálatas capítulo 5, irmãos, trata de dois assuntos. Aparecem aqui, dos versos 1 até o verso de número 18, Paulo falando sobre liberdade em Cristo. A importância de que nós, enquanto servos do Senhor, somos libertos por meio de Jesus da escravidão, do pecado e, pela graça do Senhor, sermos salvos e libertos. E o segundo assunto do capítulo 5 é este que está inserido exatamente o versículo que acabamos de ler. Viver no Espírito Santo e não dominados pela vontade da carne. Então, ele relaciona características da carne e também características do fruto do Espírito. E o texto tem como objetivo levar os crentes a realmente dar lugar ao Espírito Santo, desenvolvendo as características do seu fruto na vida de cada um. Olha o versículo de número 16 de Gálatas capítulo 5. Paulo diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a vontade pecaminosa da carne. Andai em espírito. É isto que Paulo está trazendo ao coração dos irmãos de Gálatas, e que, sem dúvida, serve para as nossas vidas hoje também. Para que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, que nos alcançou por meio da salvação. Gálatas 5, 22, começa a expressão que Paulo traduz neste versículo. Mas o fruto do Espírito é.
Aqui Paulo está falando de características do fruto do Espírito, que nada mais é do que a presença do Espírito Santo por meio da salvação na vida de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, assim como na vida dos crentes dos Gálatas, assim também como na vida de todos os crentes ao longo da história do cristianismo, aos crentes, na vida dos crentes de hoje e daqueles que hão de vir a aceitar o Evangelho. Pela salvação em Cristo, o Espírito Santo habita, diz a palavra do Senhor. E então, é preciso desenvolver as características que estão inseridas pela salvação em Cristo por meio do Espírito. Para quê? Para que haja firmeza espiritual, para que se firme na vida do crente a vontade do Espírito Santo, e para que, através de uma vida firmada na vontade do Espírito Santo, com estas características produzidas e desenvolvidas, a vontade da carne é anulada. Portanto, irmãos, este texto que a gente leu, de Gálatas 5, 22 e 23, nós encontramos aqui 9 características, né, do fruto do Espírito na vida de todos nós, na sua vida, na minha vida. Destaco entre estes frutos, que estão relacionados aqui, os seguintes, ou deixa eu corrigir. Destaco entre as características do fruto as seguintes características. Primeiro, amor. Essa é a fonte de todas as outras características, né? De todas as outras condições que o Espírito Santo do Senhor requer de nós. É através do amor que todas as coisas são desenvolvidas em nossas vidas. Porque aprendemos que o amor é fonte de todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala da excelência do amor, não é verdade? Então, aprendemos com a Bíblia que Deus é amor. E se Deus é amor, o que ele quer? O que ele deseja? Ele deseja que eu e você nos amemos, não é? Que haja amor, traduzido pelo texto da palavra de Deus, que amemo-nos a nós mesmos. Amemo-nos. Haja amor a si próprio. Você precisa amar a si, amar a você, amar a sua vida. Porque é através do amor que você dedica a você, a nós mesmos, como diz a Bíblia, é que nós somos capacitados também a desenvolver este amor em prol das outras pessoas, e especialmente do amar a Deus. Que também amemos a Deus sobre todas as coisas. Então, o nosso amor, assim como Deus nos ama, assim como Ele é amor, precisa ser demonstrado a Ele também. Amar ao próximo, ou seja, aqueles que, até mesmo, diz o texto sagrado, Jesus falando sobre este amor ao próximo, ele diz até mesmo aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem. Difícil, não é? Muitas vezes. Mas é este amor que o Senhor quer que seja desenvolvido em nossos corações. Jesus é a prova disto, não é? Amou aqueles que também perseguiram. E lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amar ao irmão na fé, ou seja, o nosso irmão da igreja, não é? Que a Bíblia chama de amor fraternal. Então, este amor que os nossos irmãos têm precisam ser, que nós precisamos desenvolver na igreja do Senhor para que sejamos unidos na prática do Evangelho de Jesus Cristo. Amor no lar. Como é belo em derredor o amor no lar, né? E o mês de maio, normalmente, é o mês da família. E nós precisamos aprender a desenvolver este amor que vem de Deus, que está em nós, no lar.
amando o esposo à sua esposa, amando a esposa ao seu esposo, pais amando seus filhos e os filhos amando seus pais. Então, o amor no lar, o amor na família. Portanto, esta característica chamada amor precisa ser desenvolvida, porque aprendemos assim com a palavra de Deus. A segunda, alegria. Alegria, né? Segunda característica do fruto do Espírito. Alegria em tempos difíceis. Como entender isso? Né? Como ter alegria em tempos difíceis? Significa alegria com a presença de Jesus. Jesus presente, acompanhando-nos, fazendo parte da nossa vida, ajudando-nos a passar pelos momentos difíceis até. Por isso a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. A Bíblia também nos aconselha a fazer a obra do Senhor com alegria. Alegre-se com os irmãos, celebre. Alegre-se pelos frutos do seu trabalho. Precisamos ter alegria pelo fruto do nosso trabalho, do desenvolvimento dos nossos dons. Alegre-se pelos novos convertidos, né? A alegria de ver novos convertidos. A palavra de Deus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, esta mesma alegria precisa estar nos nossos corações também, quando vidas são alcançadas. Alegre-se por aqueles que retornam à presença do Senhor. Oh, como é feliz, né, o nosso coração quando vemos pessoas retornando. A alegria de servir ao Senhor. Então, a alegria é característica do fruto do Espírito. Paz, né? Paz para este tempo. Nosso Pai, a Bíblia diz que Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Romanos, capítulo 15, versículo de número 33. O nosso Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, que Ele é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, verso 6, e Lucas, capítulo 2, 14. E a palavra de Deus diz que Deus concede paz aos obedientes ao seu mandamento. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, que obedecem à sua palavra, estes recebem do Senhor a paz. Levítico, capítulo de número 26, verso 6. E o próprio Senhor Jesus assim afirma e promete: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que o mundo não pode dar. É a paz que o Senhor concede. É a paz que tranquiliza o coração. É a paz que tira todo o temor. João 14, versículo de número 27. Bondade e paciência. Oh, como nós precisamos desenvolver, não é? A paciência neste tempo e, consequentemente, a bondade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. E sejais pacientes, bondosos para com todos. É para com todos no reino de Deus que devemos desenvolver a paciência e a bondade. Para com os irmãos de fé ou da fé, para com os domésticos da fé, para com o nosso próximo, percebendo as suas necessidades. E quantos ao redor de nós, né? Principalmente neste tempo difícil, passando por necessidades. Para com os fracos na fé, como precisamos ser pacientes e bondosos. Não é compactuando com a sua fraqueza, se ela é espiritual, ou se ela realmente vem ferir a vida espiritual, a moral espiritual. Mas, ao contrário, devemos ser instrumentos do Senhor como paciente e bondosamente ajudá-los no fortalecimento, ajudá-los a se levantar, a serem fortalecidos.
bondade e paciência para ensinar e discipular os nossos irmãos, aqueles que estão iniciando no Evangelho, aqueles que precisam desenvolver os seus dons. Se você tem um dom, esteja pronto a ser instrumento do Senhor e com bondade, com paciência, auxiliar o seu irmão ao lado, não é? A crescer com você no desenvolvimento do serviço e dos dons na casa de Deus. Bondade e paciência. Importante para as nossas vidas espirituais. Fidelidade. Fidelidade. Oh, e como nós precisamos que esta característica do fruto do Espírito seja positiva na vida da igreja hoje, na vida de todos os crentes, na vida da igreja evangélica no Brasil, no mundo, em especial de nós, crentes batistas neste Brasil, nossa igreja, nossos lares, cada um de nós, crentes em Cristo, desenvolvermos a fidelidade. O texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, fala da igreja de Esmirna. João escreve aquela igreja, entre outras 6 igrejas, né? Foram 7 igrejas que receberam as 7 cartas do Apocalipse. A igreja de Esmirna, o Senhor diz a ela: olha, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o quanto você tem sido perseguida, eu conheço as suas dificuldades, assim como Deus conhece, o Senhor conhece a tribulação que passamos. E ele diz então àquela igreja: mesmo diante das tribulações, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós usamos este versículo muitas vezes, né, para falar da fidelidade do crente e que ele precisa ficar firme até o fim na igreja do Senhor. E até alguns se utilizam deste versículo para justificar o fato, né, de que se não ficar firme até o fim, perde a salvação. Mas, na realidade, não é isto que este versículo trata. Este versículo trata exatamente, se você olhar lá no original, ele trata da seguinte compreensão: ser fiel mesmo tendo que passar pela tribulação, ser fiel mesmo tendo que passar pelos sofrimentos, ser fiel mesmo tendo que morrer e não negar o evangelho do Senhor. Ser fiel até a morte, ser fiel mesmo tendo que morrer, não negar o nome de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão e irmã, como está a sua fidelidade ao Senhor? Como está a nossa fidelidade? A fidelidade da igreja ao Senhor. Ser fiel em qualquer circunstância é o que aprendemos aqui. Que nós desejamos. O Senhor deseja que sejamos fiéis em qualquer circunstância. Ser fiel mesmo que as circunstâncias nos abalem. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade à palavra da verdade, como nós estamos precisando identificar entre nós, crentes fiéis, a palavra da verdade, nesse tempo em que tantos estão como que menosprezando a palavra do Senhor e desprezando a palavra do Senhor, diminuindo o seu significado e até alguns, né, negando a palavra de Deus. Então, fidelidade à palavra da verdade. Fidelidade nos compromissos de servo, né? Nós somos servos. O Senhor nos chamou para servir. O próprio Jesus, né? Ele mesmo disse que ele veio para servir e não ser servido. Ora, se Jesus é o nosso exemplo, nós também precisamos servir ao Senhor com fidelidade. Fidelidade nos compromissos para com o Senhor, para com o reino de Deus e para com a igreja, onde estamos inseridos para fazer a obra. Mansidão. Mansidão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4.
Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Ser manso para com todos. Ser manso começa pela ideia de submissão ao Senhor, de quebrantamento diante do Senhor. Quando nós somos quebrantados diante do Senhor, nós nos demonstramos para o Senhor a nossa mansidão. Por isso, a palavra de Deus nos compara, né, o crente à ovelha. E a ovelha tem esta característica da mansidão. Mansidão no trato com os irmãos, com os outros, na igreja do Senhor. Nós precisamos ser mansos no trato uns com os outros. Como é bom quando a gente trata o irmão com mansidão. Mansidão no ensino, para com aqueles que necessitam aprender. Ser manso em ensinar tem a ver com a paciência e com a bondade das características anteriores. Então, manso ao ensinar a palavra do Senhor, porque as pessoas às vezes não aprendem de uma vez só, né? Então a gente precisa, de forma mansa, suave, ser instrumento do Senhor no aprendizado do nosso irmão. Manso no uso das palavras, na resposta. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira. Então, manso, ao pronunciar as nossas palavras, mesmo diante do momento em que temos que responder a alguém, diante de algum assunto, e que às vezes até nos fere, então precisamos ser mansos. Domínio próprio, ou temperança. Nas nossas relações com Deus e uns com os outros, domínio próprio. Diante das tentações, domínio próprio diante das tentações. Domínio próprio diante das provações sofridas. E como o povo do passado passou por tremendas provações, e quando a palavra do Senhor fala de domínio próprio, era para que elas passassem pelas provações. Domínio próprio para responder os contradizentes, tem a ver com a mansidão. Domínio próprio para agir diante dos desafios, 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. Resistir firme na fé, sabendo que as aflições deste tempo se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Os nossos irmãos ao redor do mundo passam por aflições também neste tempo. As nossas aflições estão também espalhadas, né, pela face da terra. As aflições deste tempo, do século 21, neste tempo, mês de maio, e desde o mês de março até agora, passando por esse sofrimento desse vírus que assolou o mundo e o Brasil, e que nos colocou nestas condições, muitas vezes, de abalo, de sofrimento, de perda. Domínio próprio para não blasfemar, domínio próprio para não negar a fé, domínio próprio no trato uns com os outros. Portanto, queridos irmãos, desenvolver o fruto do Espírito em nós. É isto que o Senhor espera. Paulo parece relacionar aqui essas características com as bem-aventuranças que Jesus falou em Mateus 5. Olha o que ele diz. Jesus diz lá: bem-aventurados os humildes de espírito, verso 3 de Mateus 5. Bem-aventurado os mansos, verso 5. Bem-aventurados que têm misericórdia, bondade, verso 7. Bem-aventurados pacificadores, os que promovem a paz, verso 9. Estes serão chamados filhos de Deus. São condições da nossa amizade e comunhão com o Senhor. Assim, queridos irmãos, concluindo, os salvos, eu e você, salvos em Cristo Jesus,
temos em nosso coração, já está em nosso coração, já está em nós o fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós porque somos salvos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz para não inibir a ação do Espírito Santo. Nós não podemos inibir a ação do Espírito Santo. E o que inibe a ação do Espírito Santo? É quando, às vezes, queremos fazer a vontade da carne. E quando nós devemos fazer a vontade do Espírito. Então, precisamos ser usados pelo Espírito Santo para que, através do Espírito do Senhor, as características deste fruto sejam desenvolvidas em nós. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio. Para este tempo, para que neste tempo trabalhoso, o Senhor seja glorificado, anunciado e testemunhado através de nossas vidas, que com a presença do Espírito Santo, nós alcançamos desenvolvendo todas estas características, abençoando as nossas vidas e a vida uns dos outros. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, para que o Espírito do Senhor nos capacite e nos permita viver cada uma destas características para a glória de Deus e para abençoar os irmãos. Amém? Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, dos irmãos espalhados por este Brasil e o mundo afora. Ó Deus, abençoe para que, salvos em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo em nós, todas essas características chamadas fruto do Espírito possam ser desenvolvidos para a glória do teu nome, para abençoar vidas e para a salvação das almas perdidas. Ó Deus, abençoe o nosso Brasil, abençoe as nações ao redor do mundo, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas famílias, livra-nos, Deus, e dá-nos resistência espiritual neste tempo difícil. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Amém.